Começou mais um MDN Cast, podcast do Clube Mulher de Negócios. Seja muito bem-vinda, Mulher de Negócios. Você que é uma mulher ambiciosa e cheia de propósito, que busca se desenvolver e acelerar seus resultados através de mentalidade, ambiência e networking em alto nível. O nosso podcast de hoje vai ser muito especial com uma integrante do clube que é uma mestre, uma terapeuta de mulheres e que ela tem uma bagagem muito profunda para trazer para vocês. Gostaria de apresentar hoje para vocês a nossa querida Andressa Maranha. Andressa, seja muito bem-vinda. Eu já vou te apresentar novamente com mais detalhes, mas antes da gente começar esse podcast, olha só, a gente precisa honrar aqueles parceiros e parceiras que estão com a gente desde o começo desse podcast, desde o começo desse clube, que é o Bananecos, nosso querido estúdio de podcast aqui em Florianópolis, onde você, mulher de negócios, e até você, nossa seguidora, pode conseguir um presente especial com eles. Então, comenta aqui, ou no YouTube ou no Instagram, MDNcast, e a gente vai te dar um cupom especial do Bananecos para você conseguir gravar os seus conteúdos aqui com a gente, tá certo? E também agradecer a Meta Agência, que é a nossa agência de marketing, a minha agência de marketing, que é um dos patrocinadores aqui do podcast do Clube Mulher de Negócios. Então, através desses apoios, a gente consegue materializar cada vez mais a nossa missão, que é levar esse conteúdo de valor para você, mulher de negócios, se desenvolver e acelerar seus resultados. Mas agora eu quero falar com a nossa querida Andressa Maranha. A Andressa Maranha, gente, ela é mentora de mulheres que desejam se reencontrar. Ela ajuda mulheres a ativar a sua identidade feminina, a resgatarem a sua autoestima e a viverem com mais leveza e a criarem uma realidade de prosperidade alinhada com quem realmente são. A Andressa Maranha é uma mulher de negócios e ela hoje vai contar um pouquinho da sua história. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, Paola. Muito obrigada pelo convite. É bem especial aqui, viu, gente? Bananecos, desde a hora que a gente chega, a gente é muito bem recebida, muito bem acolhida. Faz toda a diferença, até para a gente ficar mais à vontade para falar com vocês. É um prazer estar aqui nesse podcast hoje. Eu venho de uma trajetória de vida, de muitas superações, desafios e busca mesmo do encontro dessa identidade. Então, eu fui servidora pública por 22 anos. Sempre fui muito realizada na minha carreira profissionalmente, sempre fiz o meu melhor. E de lá para cá, Paola, assim, eu tive um líder que ele sempre falava que, às vezes, o serviço público é onde existe um cemitério de talentos, né? Pessoas muito talentosas que, às vezes, se passam por um concurso público e começam a trabalhar, nem sempre conseguem transbordar os seus talentos. E eu estava como responsável, né, um setor de treinamentos, e sempre faltava mais, porque eu me via treinando muitas pessoas, mentorando pessoas, e eu fui buscando várias formações. E me colocando como mulher, como mãe, como filha. Quando chegaram os filhos é que vem o desafio maior, né? Porque a mulher, ela assume muitos papéis. Mãe, esposa, filha e tudo que eu já acabei de falar aqui. E, de repente, você se sentindo responsável em oferecer uma criação, né? Formar duas pessoas, duas personalidades que façam diferença no mundo. E eu via que eu necessitava desse cuidado para oferecer melhor para os meus filhos e para minha família. E para realmente ter a família que eu não tinha tido até então. Então, foi aonde eu busquei, através de várias formações, o meu resgate, a minha identidade, busquei técnicas e ferramentas para as minhas curas, para os meus bloqueios, para as minhas frustrações, para eu ter clareza, consciência de quem eu era nesse mundo, o que eu vim fazer. E aí foi o despertar de tudo, né? Eu comecei inicialmente atendendo homens, mulheres, mas a minha identidade é atender mulheres, porque eu tenho propriedade, eu tenho autoridade para falar dos processos que eu vivi e superei. E, com certeza, com todas as técnicas e ferramentas que eu adquiri ao longo de mais de 12 anos aí já nessa área, estudando e atendendo, então hoje eu consigo contribuir com a vida de muitas mulheres que estão aí perdidas nesse mundo, né? Incrível, incrível essa jornada, Andressa, porque ela começou do profissional, passou pela maternidade e volta para o profissional com um novo significado. Sim. Então, teve muita coragem aí para você desistir da ilusão da estabilidade
que a gente passa quando a gente está num concurso. Afinal de contas, a nossa geração foi muito conduzida para essa estabilidade. Nossos pais queriam o melhor para nós. O que tinha de mais estável no momento no Brasil, nessa economia maluca, era o concurso. E quando a gente chega lá, a gente vê que realmente só dinheiro não paga essa realização pessoal e profissional. Por isso que a gente fala tanto disso aqui, sobre liberdade financeira, intelectual e emocional para mulheres. É sobre se sentir realizada, né? Eu acredito que prosperidade é sobre realização profissional, pessoal, qualidade de vida, tempo. Senão é só dinheiro, né? Isso. É uma confusão hoje ainda. Quando a gente fala em prosperidade, tem muitas pessoas que ainda até por crenças, né, que limitam a forma de expandir, a forma de pensar na prosperidade de uma forma mais completa, pensa que prosperidade está ligado diretamente, primeiramente, ao dinheiro. Acúmulo material. E não é. Né? Então, eu vejo que hoje, eu vejo muitas mulheres aprisionadas a uma rotina, a uma vida, a uma estrutura que não tem nada a ver, muitas vezes, com o que ela realmente quer viver. Mas por quê? Porque ela se cobra por conta dos padrões sociais, do tem que ter, né? E o tem que ter, ele vem depois do ter, tem que ser, né? Perfeito. Então, assim que você entende quem é você, qual que é seu propósito, não tem nada errado, pelo contrário, viu, gente? O material todo mundo ama ter dinheiro, ter coisa boa, morar bem, ter carro bom. Isso não é pecado, pelo amor de Deus. A Bíblia já, né, tem várias passagens na Bíblia que fala muito sobre o dinheiro. Não é isso que Deus quer para a nossa vida. Ele quer nós prósperas, vivendo uma vida extraordinária, com planos extraordinários. Ele quer muito mais para a gente. Então, prosperidade, ele não está primeiramente ligado a dinheiro. Ele está primeiro às suas condições físicas. Como pode uma pessoa ser rica, próspera, né? Se ela não cuida do próprio corpo, que é templo sagrado, né? Que é o templo do Espírito Santo. Então, como que eu posso ser próspera se eu não cuido desse corpo, desse templo? Não me alimento bem, não faço uma atividade física. Como que eu posso ser próspera se eu tenho uma mente tão negativa? Que eu só falo de coisas ruins, que eu só vejo doenças, que eu estou sempre vendo o lado negativo de qualquer situação e pessoa. Então, quando eu foco numa mentalidade negativa, não tem como eu ser próspera, não tem como eu ser leve, não tem como a riqueza vir. Frequência, gente, riqueza não combina com desordem, não combina com se você não está bem fisicamente, é uma desordem. Então, não tem como a prosperidade chegar na sua vida. Emocionalmente falando, como uma pessoa pode ser próspera se ela está ansiosa? Muitas mulheres hoje com síndrome, né, do pânico. Muitas mulheres hoje desequilibradas totalmente emocionalmente, né? Bipolares, ou então um excesso de estresse por conta da rotina, e tem muita dificuldade de ter leveza, de ter tranquilidade, de resolver os desafios diários de forma pacífica, tranquila, com ordem, né? E mais um setor que eu trabalho com as mulheres é a questão espiritual. Qual a sua conexão com Deus? Aqui eu não falo de religião, mas eu falo mesmo do seu contato. Qual que é o seu bate-papo diário com Deus? Como que você tem a sua fé? Como que ela age na sua vida? Realmente você tem fé? Realmente você está conectada com Deus? Você entende que os planos dele são muito maiores que talvez os planos que você tem hoje? Então eu falo assim que é todo um contexto que as pessoas precisam entender, que gera a prosperidade e a riqueza, porque o dinheiro ele vai ser consequência. Pensa, uma pessoa integralmente bem, né, em todos os setores da vida, é claro que vai ter um que vai estar às vezes um pouquinho embaixo, um pouco alta, por isso que é importante o autoconhecimento. Quando eu percebo que eu estou embaixo em algum desses setores, eu falo, opa, peraí, levantar, né, um alertazinho aí, eu preciso me cuidar, por que eu não estou me cuidando? O que está desencadeando isso que eu estou sentindo? Então, Paulo, o que eu faço com que as mulheres entendam e despertam é tudo que os processos que eu vivi, eu entendo que dá certo. Então, assim, não tem como a mulher ela viver bem, viver feliz, ter clareza do propósito dela, da missão dela, se ela está totalmente desestruturada. Então, hoje eu fico muito realizada com o meu trabalho,
porque eu percebo claramente o efeito que faz na hora que a mulher começa a despertar. Nossa, mas como eu não fazia isso antes? Como eu não percebi isso antes? Por que que eu não, sabe, não conheci isso antes? Porque eu não me conhecia antes? Por que que eu não me entendia antes? E ela começa a desabrochar e muita coisa na vida dela começa a mudar. Muito lindo, muito transformador. E é isso, a gente vive hoje uma epidemia de distúrbios alimentares, psicológicos, físicos, enfim, de todas as áreas, e esse se tornou um novo normal. Então as pessoas se sentem perdidas naturalmente porque falta autoconhecimento, né? A gente não teve na nossa jornada de educação, essa questão da inteligência emocional, a questão do autoconhecimento. Até mesmo a espiritualidade, muitas vezes, ela vem no sentido de combate, não de acolhimento. Então, naturalmente, o ser humano ele vai se sentindo perdido nesse mundo e querendo mais e não sabendo como chegar lá. E a verdade, né, Andressa, é que as pessoas estão em busca de fórmulas mágicas, fórmulas prontas. E se você quer realmente um resultado, você tem que ter uma jornada, tem que ter um tratamento, não é? Então, muito lindo isso que você traz, porque é um conhecimento empírico. Você viveu isso, você viveu essa jornada. Sim. E a sua motivação no início foi a sua família. E ao se conhecer mais, você pôde ter essa liberdade de entender que naquela profissão que você estava estável, estava bem financeiramente, não era onde você estava trazendo o melhor do mundo, o seu melhor para o mundo, não é? E agora você consegue passar para essas mulheres através de ter enfrentado sua própria jornada, né? Então, você é a heroína da sua jornada e agora você pode, depois de atravessar esse deserto, trazer esse caminho muito mais leve para essas mulheres poderem se encontrar. E eu sempre falo, tá, mulheres? Mentores são a chave para você acelerar seus resultados. Por quê? Porque quando a gente entra numa mentoria com você, Andressa, você já passou por todo esse caminho. Então, essas mulheres que estão perdidas, que são muitas, e tá tudo bem, né? Eu acho que o primeiro passo é assumir que estou perdida, preciso de ajuda, porque tem isso também, né? As mulheres não querem assumir essa questão de preciso de ajuda, enfim, acabam perdidas e perdendo tempo. Dinheiro volta, tempo não é mesmo? É. Mas, bom, conta pra gente, pra essa mulher que tá perdida, quais que foram, assim, os maiores desafios que você superou na sua jornada de cura pessoal? Bom, como você falou, Paola, eu vejo que muitas pessoas, mulheres, elas querem o efeito do resultado. Querem viver o efeito do resultado, mas não o efeito do processo. E é onde está o mais lindo dessa cura, desse processo dela. Então, quando ela vive o processo, o resultado, o experimentar, o vivenciar, é muito melhor, é muito mais gratificante. Eu percebo que passar pelos meus desafios, eu tenho uma série de formações, sou Master Coach, terapia PNL, que é Programação Neurolinguística, constelação familiar, uma série de formações, e que eu tive que ir buscando onde estavam as minhas dores. E uma das minhas dores era a minha cura com relação ao meu pai. Né? Eu não entendia muito como honrar pai e mãe, sendo que eu tive uma infância, a gente cai na vitimização, é automático, né? A gente olhar para a nossa história com pena, com dó, né? Com justificativas, hoje eu não faço, hoje eu não consigo, porque o meu pai, porque a minha mãe. Ok, primeiro foi dolorido entender que eles só me deram o que eles conseguiram dar, né? Eles não conseguiam doar mais do que eles fizeram. E eu percebi que eles doaram a melhor parte. Eles já tinham passado por uma série de situações, de série de dores, que eles ainda conseguiram oferecer para mim a melhor parte deles. E hoje eu sou a mulher que eu sou porque eu recebi o que eu recebi deles, né? Então, assim, eu olho... O primeiro momento foi ter que olhar para o meu pai. O serviço público, para mim, eu via até como se fosse a segurança, eu via como o primeiro, assim, soltar do serviço público foi quando eu entendi, ele não é o meu pai, porque a proteção, a segurança que eu queria, talvez que faltou do pai, eu via no serviço público. E quando eu entendi isso, eu falava, eu não quero, se eu sou capaz de trabalhar aqui, eu sou capaz de fazer muito mais fora disso aqui, eu vou me manter, não vou, né? Não vai ter a dificuldade. Então, assim, os meus processos, a programação neurolinguística, reprogramar o nosso subconsciente, nós somos programadas, gente, de forma talvez de forma
com que nossos avós, nossos pais deram conta de nos oferecer, até por proteção, nos passavam muito medo, né? Colocava muitas coisas, que dinheiro é difícil, né? A todo momento via o mundo, a sociedade, de forma com que vai te prejudicar de alguma forma. Que tudo que você faz, você tem que estar todo momento com cuidado, você vai ser roubada, você não dá certo, não arrisca, não dá um passo maior que a sua perna. A gente ouviu o tempo todo por proteção na nossa, né, na minha época, por exemplo. Então, isso é reprogramável. Então, eu entendo que através das leituras, das formações que eu fiz, que nós podemos reprogramar esse subconsciente e transformar a qualidade das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Então, assim, todos os meus processos, eu fiz hipnose, uma das formações que eu tenho, que foi, assim, uma formação linda, que eu me libertei também de uma série de amarras que me prendiam, os medos, né? As angústias, as ansiedades que eu tinha. Foram vários processos, Paola, várias formações que primeiro eu usei para a minha vida. Né? Então, assim, como eu vi que dá muito certo, por isso que eu tenho certeza que numa mentoria fica muito mais fácil. Eu já passo para a mulher todo o meu conhecimento, toda a minha vivência de uma forma muito mais simplificada, que para ela fica muito mais fácil, que eu tenho desde 2006, que eu venho nas formações dessa busca de desenvolvimento, né? E então, você passar essas técnicas de uma forma bem simplificada em tão pouco tempo e transformar, e curar, e libertar, é transformador numa mentoria. Perfeito. E você falou uma coisa muito importante, Andressa, que é a questão da vitimização. Muitas mulheres, muitas pessoas, e as mulheres a gente sabe porque a gente estão nesse momento de vitimização e a gente olha, a gente se identifica, porque a gente já esteve lá. Só que qual que é a grande cilada da vitimização? Você não consegue sair daquele lugar. É um ciclo que vai te consumindo e você continua sem o resultado que você quer, cada vez mais distante, com menos autoestima, menos confiança. E por isso a gente aqui no Clube Mulher de Negócios, a gente é anti-vitimismo. Porque se você quer prosperar, ok, todo mundo quer, mas você tá disposta a ser antivitimista e cortar da sua vida tudo que alimenta esse vitimismo, porque esses sentimentos, eles precisam de alimento. Músicas, conteúdos, séries, enfim, tudo isso que é ambiência também. A ambiência não é só as pessoas, mas as pessoas são muito poderosas, as pessoas são portais. Mas as pessoas ficam naquele vitimismo. Então, por exemplo, um vitimismo que fica camuflado, que eu vejo muito nas empreendedoras, empresárias, é a correria. A correria ficou normalizada. E por que acaba sendo um vitimismo? Porque você sai do seu lugar de poder como dona do seu tempo, porque as mulheres empreendem para ser dona do seu tempo. Com certeza. E elas saem desse lugar de poder delas, de potência, de domínio, de ser dominante na sua profissão, para estou na correria, muita demanda, e acaba se perdendo ali naquele processo que era para ser libertador. Eu vejo aí um pouquinho de vitimismo porque você sai do protagonismo e você se vitimiza daquela situação. Então, são tantas camadas, né? Eu acredito que você trata o vitimismo mais na raiz mesmo, porque são pessoas machucadas e, infelizmente, as pessoas procuram terapia na hora que elas estão muito machucadas. E eu vejo, assim, que nem tem a percepção, a pessoa não se enxerga, né? Ela não... E o que vamos pensar com relação ao vitimismo? Por que é gostoso ficar nesse papel? Quando você está como vítima, você, de alguma forma, está sendo prejudicada por alguém, por uma situação, por algum motivo você está sendo prejudicada. E a tendência, quando a gente está no vitimismo, é a gente ser acolhida. Fica gostoso, fica aconchegante, porque tem alguém, não, mas calma, é assim mesmo, não, mas você vai conseguir, não, vem aqui. A pessoa é abraçada, ela se sente amada. Nós nos sentimos amada quando somos, de alguma forma, vitimizadas, porque tem uma série de atenções para a gente para dar amor, dar carinho. Então, muitas que não receberam amor, carinho, principalmente as mulheres que não receberam dos pais, né, da família em geral, elas caem nessa vitimização com muito mais potência. Por quê? É a hora que eu me sinto amada. Então, assim, é muito importante a mulher se perceber. E quando a mulher está toda deslumbrante, vencendo na vida, conquistando, geralmente a gente escuta os comentários. Ela está se achando... Quem ela pensa que ela é arrogante,
ela se acha. Então, o que que eu entendo? Eu tô sendo um sucesso, então as pessoas vão se afastar de mim, eu não recebo amor. Então, acaba que esse jogo, né, de ser protagonista, né, de ser a heroína da própria história, às vezes não é legal, emocionalmente falando. Mas quando a mulher, ela se conhece, ela se entende, o que o outro, a crítica, o julgamento, o que o outro pensa com relação a ela vai permitir ou não aquela crítica, ela vai absorver só o que fizer sentido para ela. Então, assim, eu vejo que a mulher, quando ela se conhece, Paula, não é em qualquer enrascada, não é em qualquer armadilha dessa emocional, que o emocional nos comanda, né? A gente acaba ficando como marionetes desse emocional, desse mental. Então, quando a mulher se conhece, ela se percebe, opa, alguma coisa está acontecendo aqui, deixa eu entender o que que é, para não cair novamente na vitimização. Isso que você está falando é que a vitimização é um mecanismo para a mulher e as pessoas conseguirem atenção, reconhecimento, amor e carinho. Por isso, a vitimista, ela tem os benefícios da vitimização. Sim. Olha que mecanismo sofisticado que é a mente humana e que controla a gente sem perceber, né? Por isso que a gente precisa de uma terapeuta para conseguir mostrar para a gente, falar, olha, você está nesse lugar. Você tem a opção de sair, você tem a opção de ficar. Você tem os benefícios, prós e contras de cada lugar. E isso que você falou também do poder, Andressa, é uma questão que eu estou trabalhando. Na terapia, eu venho trabalhando a questão do poder. Porque no meu inconsciente tinha a questão de que se eu fosse poderosa, eu ia afastar as pessoas que eu amo. Meu parceiro não ia me aceitar, minha família não ia mais pertencer àquele lugar. Então, as pessoas que têm potencial, às vezes, ficam no efeito platô estagnadas, porque inconsciente, elas querem mentalmente, racionalmente, elas querem ser poderosas, ter liberdade, ter resultado, transformar muitas pessoas, alcançar muitas pessoas. Só que emocionalmente elas não estão preparadas para aquilo, porque elas não estão olhando para as feridas que tem que olhar e que você sabe, você é mestre nisso e geralmente vem de pai e mãe, não é? É. E o que que acontece? Dentro das leis, né, da constelação familiar, uma das leis é o pertencimento. Então, a gente quer pertencer a todo momento, né? E quando gente, e não é por mal, a nossa família, o ambiente, né, familiar, ele é o que mais nos impede, às vezes, de crescer. Então, não que a gente a gente queira excluir alguém ou a situação ou os momentos em famílias, nada disso, não é isso que eu estou falando. Mas quanto mais a gente se conhece, a gente consegue perceber essas manobras que acontecem invisíveis, né? Que a gente está acontecendo e a gente não está percebendo. Mas quando eu olho para minha família, eu falo, nossa, mas eu tô ficando muito diferente. Então eu não vou ficar diferente, deixa eu ficar igual. A gente quer ficar igual. E olha que bacana você entender que você ficando diferente, talvez você vai trazer essa galera, uma turma que tiver com a consciência pronta para também expandir, você vai trazer muito mais gente com você, você vai transbordar na vida da sua família. Então, ter momentos, como a Paola já falou, a ambiência de estudo, né, no nosso desenvolvimento, na nossa expansão, no nosso crescimento profissional como ser humano. Tem momentos que tem pessoas que a gente necessita se afastar. Afastar não é excluir, tá? Tem momentos, tem reuniões de família que a gente vai estar junto, que a gente vai entregar o nosso amor, a gente vai entregar o nosso melhor, a gente vai entregar um tempo de qualidade, mas quando falar em desenvolvimento, se eu sei que aquele ambiente não é saudável, é melhor eu buscar ambientes saudáveis para esse desenvolvimento. Nem sempre é difícil falar e difícil ouvir isso, né? Porque a gente já fala, nossa, mas aí eu tô excluindo a família. Não, coloque muito amor nas minhas palavras. A gente vai estar com a família, a gente vai amar essa família, a gente vai ter tempo de qualidade com a família. Mas quando dizer, vamos lá, agora tá na hora de crescer, talvez você precise buscar algumas ambiências diferentes. Perfeito. E tudo isso é muito enraizado, né? Por isso a importância da gente estar em contato com esses conteúdos que libertadores, que trazem consciência, põem luz naquele mecanismo que está controlando a gente e a gente não percebe que são responsáveis pela falta de resultado e pelos resultados que a gente tem. Mas, Andressa, conta pra gente a questão da sua metodologia. Eu tô encantada aqui, eu quero saber mais. Como que funciona a sua metodologia na prática? Vamos lá. Eu tenho a mentoria com mulheres em grupo, onde uma vez por semana a gente se encontra
E eu trago sempre um tema. Desbloqueio financeiro, desbloqueio emocional. Eu trago questões da constelação familiar para elas entenderem um processo que elas estão vivendo dentro da família, para elas se perceberem dentro desse processo. Eu trago muito programação neurolinguística, o poder do subconsciente, o poder da autorresponsabilidade. Estou lendo aqui, ó, no Bananecos, aqui uma das, acho que de umas diretrizes deles aqui, é a constância, gente, a qualidade daquele que não falta um dever, persistência, insistência, boa obstinação. Então, eu trabalho muito essa questão da mulher, porque quando a gente começa a mudar, vem todos os desafios, tudo começa a dar errado, justamente para falar, tá vendo? Fica onde você tá mesmo, que tá doendo, mas tá bom. Mas, na hora que você percebe que a dor do processo, ela é vale muito mais a pena, compensa muito mais, aí você entra nesse ciclo dessa constância e você vai querer mais. Então, esse movimento que eu faço com as mulheres em grupo, eu encontro semanalmente, eu faço leitura de livro com elas, eu faço esse despertar da consciência espiritual, a gente tem as nossas orações, eu faço algo que eu acredito que a maioria das pessoas, das mulheres, não fazem com tanta excelência, que é a questão da respiração. Eu ensino as mulheres a respirarem, que traz toda a conexão com ela mesma, a expansão de consciência através da respiração. Então, eu faço exercícios diários com elas. E uma vez por semana a gente se encontra com temas onde eu vou entender o que elas estão passando. Eu sei onde todas querem chegar e dali os temas que eu sugiro no dia é para realmente elas expandirem e dar o próximo passo. Então, são encontros que são, assim, sempre tem muitas coisas boas que acontecem, muitas explosões de, nossa, eu não acredito que agora eu estou conseguindo. Tem coisas muito simples que para a mulher é um desafio gigante, que na hora que a gente traz de uma forma terapêutica, a mulher entende que está muito mais fácil dela conquistar aquilo lá. E eu também tenho a mentoria individual. A mentoria individual também são encontros semanais e aí eu vou no passo a passo com aquela mulher, entendendo realmente aonde ela quer chegar, o que ela está vivendo e faço também exercícios diários, leituras de livros. Aí é uma mentoria bem específica para aquela situação, para aquela mulher. Mas tanto uma quanto a outra funciona. São investimentos de tempo. O financeiro, eu acredito que quando você em 6 meses transforma a sua vida, ganha uma nova vida, ganha uma nova experiência, eu acho que é valor, né? Então, hoje eu estou muito realizada, porque eu retomei esse trabalho bem forte com as mulheres e eu estou vivenciando junto com elas as transformações na vida delas. Isso é muito gratificante, Paola, muito mesmo. Na hora que você vê uma mulher falando que ela se ama, que ela está se cuidando, que ela está se arrumando, que ela sabe dizer não, que ela sabe as permissões, porque a mulher, quando ela entra na vitimização, todo mundo faz tudo com ela. O marido aceita, faz, né? A amiga faz. Ninguém faz nada com você se você não permitir. Né? Então, assim, eu trabalho essa questão da permissão, a permissão, inclusive, para ficar rica, próspera, feliz, porque isso também é permissão. Da mesma forma como a gente permite as coisas ruins, a gente tem que, com facilidade, a gente permite as coisas ruins. Por que não permitir a prosperidade? Por que que a gente tem tantos bloqueios com relação à prosperidade e riqueza? Então, é isso que eu trabalho, tanto no grupo quanto no individual. São processos parecidos, porém talvez com um olhar um pouquinho mais, com foco um pouquinho mais diferente. Aqui eu trabalho mais amplo, que é muito rico também, o grupo, né? Porque na hora que cada uma traz um pouquinho de si, ali transborda um tanto de coisa para eu trabalhar terapeuticamente. E o sozinho, eu respeito, porque tem mulheres que elas preferem mesmo sozinho. E às vezes o processo dela tá tão doloroso e está já num ponto tão sério que precisa de uma atenção toda especial, um foco total, uma luz total para ela se descobrir e perceber o que ela tem que fazer para mudar a vida dela. Perfeito. Eu acredito muito nesses dois formatos, que eles são... Cada um tem seu pró
diferente, né? Porque eles são formatos diferentes. Em grupo, eu acho que é muito rico essa questão da gente aprender com a dor da outra. Sim. Então, mulheres ali que já são mães e estão passando por uma questão da maternidade, enquanto outra mulher está romantizando a maternidade. Então, ela já consegue se preparar de uma forma muito sadia, porque você está lá mentorando e assessorando esse processo. Então, eu acredito que enriquece muito e traz coisas que a gente não está olhando. E o presencial, individual... Presencial não, individual, né? Todas as suas mentorias são online, certo? Online. O individual, ele tem essa capacidade de acelerar, porque você vai olhar para uma coisa muito específica e sendo guiada por uma profissional. Então, você consegue ter mais resultado mais rápido, o que é que a maioria das mulheres querem e buscam. Então, os dois formatos são incríveis, acredito que vale a pena estar nos dois, para a gente conseguir alcançar o que a gente quer, se conectando com pessoas. Também essa questão do autoconhecimento e do empreendedorismo sempre foi muito solitário. Sim. Não é? Então, ó, dos formatos, eu tive mulheres que começaram no formato em grupo e depois falaram, não, Andres, agora eu quero potencializar muito mais os meus resultados, agora eu quero um foco só, sozinha, para eu potencializar meus resultados. Tem um dos grupos, Paola, que eu estou trabalhando, que são mulheres que passaram uma vida... Já tem mulher que já aposentou, que trabalhou em banco, então, né, tem uma aposentadoria um pouco mais... aposentou jovem, né? Eu tenho mulheres donas de casas que estavam no empreendedorismo, mas meio amador, meio com medo. Levando como renda extra. Isso. Não sei se eu posso, e se eu ganhar muito mais que meu marido, como que vai ser? Vai transbordar, gente, né? Vai só transbordar para sua família. Então, eu tenho um grupo de mulheres que elas se despertaram agora para o empreendedorismo com potência total. E uma tá falando para a outra, sabe? Então, a gente traz o tema no grupo e a mulher, ela tem muito medo de ser empreendedora. Tem. Né? Da impressão que o empreendedorismo é para o homem, que o homem se posiciona, que o homem tem, né, mais estratégia. Gente, tem mulheres extraordinárias, né? A Paola é uma situação, é um caso, gratidão, né? gratidão, que é uma que honra. super mulher, né? Que tem o empreendedorismo na veia, com maior facilidade. Para você é como tivesse desfilando aí, né? Para nos ensinar sobre empreendedorismo. E você, qualquer mulher pode. Então, eu vejo assim, que a mulher, na hora que ela se conhece, ela fala assim, tem um potencial aqui. Sabe os dons que a gente fala da Bíblia? Que Deus deu os dons, um enterrou, outros foram multiplicando os dons. É isso que eu vejo nas mulheres. A maioria tem um super dom e por conta de criação de filhos, por conta de, não sei, questões sociais, o ambiente que vive, o formato que tem que ser esse ou aquele, aí ela deixa de ter uma missão, um propósito de vida e usar aquele dom, multiplicar aquele dom. Então, quando a gente vem para a mentoria, é esse despertar, né? Eu posso fazer tudo isso, eu posso ser mãe, ser uma mãe maravilhosa, eu posso ser uma esposa, eu posso ser filha, eu posso ser irmã, eu posso ser amiga e eu posso ser uma empreendedora de sucesso, por que não? Perfeito. Isso é muito lindo que você está falando, porque traz pra gente uma noção de que tem os dons, mas que também existem habilidades que a gente pode aprender. Sim. Então, por exemplo, vendas. As pessoas falam, odeio vendas. E às vezes você acha que sabe o que é vendas e não sabe o que é vendas. Que existem formas de vender que são muito mais leves. Assim como você disse da questão do empreendedorismo, que as mulheres têm a crença de que empreender é para homem, ganhar dinheiro é para homem. Mas é porque a gente está empreendendo de uma forma masculina. E se a gente for empreender de uma forma feminina, mais leve, mais próspera, mais abundante? Porque esse é o problema, né, Andressa? As mulheres, elas sofrem no empreendedorismo porque elas querem empreender de forma igual ao homem. E não é o nosso método, não é nosso mecanismo, a nossa forma de existir, de vender, de viver. Então, isso que você falou sobre a minha jornada do empreendedorismo, eu era ratinha de LinkedIn em 2019. Comecei a empreender em 2020, porque eu fui demitida. Então, depois que eu fui demitida e eu fiquei naquele vazio de, meu Deus, para onde eu vou? Eu silenciei, eu meditei, eu respirei e mágicas começaram a acontecer. Clientes começaram a me procurar, querendo que eu empreendesse. Então, foi um convite ao empreendedorismo e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E desde então, eu vi que se aquilo não tivesse acontecido, uma coisa ruim, né? Tivesse acontecido na minha vida, eu não teria me jogado na jornada que mais me realizou. E depois disso, começou uma jornada muito solitária, mas de muito desenvolvimento. E se eu tivesse tido uma mentora
para conseguir me guiar, eu teria passado por isso muito mais rápido, muito mais leve, não teria batido tanta cabeça. Por isso, hoje, minha missão é poder levar esse conhecimento de empreendedorismo para as mulheres. E a gente é muito rico, né? Você sabe que você é uma mulher de negócios e é muito rico. Mas, hoje em dia, no nível que eu estou, muitos clientes me procuram querendo ter resultados, grandes resultados. Paola, faturo 50 mil, quero faturar 100, faturo 100, quero faturar 200. E aí você vê que se você pode ter estratégia que você quiser. Se você não tiver mentalidade e o autoconhecimento, você não passa daquela barreira. E o meu conhecimento acaba ali, né? Eu direciono o meu cliente, mas aí entra a questão das crenças, né? Então, você pode ter estratégia que você quiser. Se você não tem autoconhecimento, se você não tem mentalidade, se você não sabe quem você é, para onde você quer ir, qual que é a sua missão, qual que é o seu propósito, a sua transformação, e também o que tá te impedindo de chegar lá, se é pai, se é mãe, se é pertencimento, que são coisas muito fortes, você não vai. E por isso eu trago cada vez mais essa abordagem de autoconhecimento junto com estratégia. Autoconhecimento, espiritualidade, equilíbrio, que também é uma coisa que você traz muito, né, Andressa? Nessa questão do equilíbrio no meio de uma vida tão desequilibrada. Alimentação desequilibrada, mente desequilibrada, excesso de informação. Enfim, e todo esse cenário que as mulheres estão se sentindo perdidas. Mas conta pra gente aqui, você que agora tá essa mestre, conta para as mulheres que estão passando por esse momento, quais foram as suas principais, assim, desafios no início de empreender e também sendo terapeuta nessa transição, porque muitas mulheres têm o sonho de sair da ilusão do seu concurso público para empreender no que sonham. Então, quais foram os desafios? Olha, primeiro, assinar a exoneração, a família acho que queria colocar a camisa de força, porque é muito desafiador, sabe assim, 22 anos de serviço público, e como que você vai fazer isso com um salário legal, uma vida tranquila, né, uma rotina tranquila. Então, assim, primeiro desafiador foi assinar mesmo essa exoneração, assim, dá um pânico, dá um medo, e é por isso que é importante a gente fazer um trabalho mesmo emocional para a gente saber lidar com tudo isso. E sustentar, né? Porque você tem que ficar firme ali, falar, né, eu vou conseguir. Aí vem toda uma programação mental, que eu posso, eu consigo, e você tem que trabalhar isso mesmo não acreditando a princípio, viu, Paola? Porque no começo dá umas pane, assim, eu 22 anos, gente, indo pro mesmo lugar, tinha dia que eu saía de casa para fazer qualquer coisa, eu tava pegando o carro, tava indo pro meu trabalho na prefeitura, né? Então, a gente se organizar com horários, porque é natural a gente procrastinar, porque aí você não sabe como aproveitar esse horário, parece que está sobrando muito, ou que está faltando, ou de repente, né, você não sabe como gerenciar esse horário. Então, para mim, tudo isso foi muito desafiador. E para mim, muito importante foi o apoio do marido, né? Então, assim, o meu marido também, ele já vem de uma busca da gente crescer juntos, né? E isso, mulheres, eu vejo que muitas não têm ainda, mas eu falo, hoje eu tenho um casamento de 25 anos. Então, isso é um processo que os dois precisam viver e amadurecer, né? Para conseguirem isso juntos. Então, eu tive esse apoio muito grande familiar. E eu tive um apoio eu busquei ambientes que favorecessem, né? Então, eu já fui para lugares onde eu queria estar. Então, a princípio, Paola, talvez eu olhava para lugares e eu falava assim, meu Deus, mas eu vou conseguir estar lá, eu vou conseguir fazer. Eu nunca recuei. Embora com muito medo, eu sempre fui. Né? Então, eu fiz investimentos em várias formações, em cada uma era uma descoberta. Eu sempre fui assim, você falou sobre vendas. A mulher é uma super vendedora, sabe? A mulher, na hora que ela se percebe, ela conduz uma casa, ela conduz uma negociação com o filho, ela conduz uma negociação com o marido, ela já faz isso com propriedade. Talvez ela não saiba que isso está dentro do poder dela de vender. Né? Então, por isso que é importante a mulher, quando ela escolhe empreender, ela buscar conhecimentos, né? O que eu preciso, o que falta em mim como empreendedora? É eu aprender sobre técnicas de venda, é eu aprender sobre planejamento, é eu saber organizar a minha empresa, é eu saber conduzir funcionários, as pessoas que vão estar junto comigo, os meus ajudantes, né? Meus colaboradores. Então, a mulher, ela tem que buscar o conhecimento. Então, para mim, tudo isso foram fases. Eu dei muitas formações,
eu fui facilitadora de barras de axis, estudei física quântica, então eu dava muitas formações nessa área. Então, assim, eu fui me descobrindo. Hoje fica mais fácil que quando eu estou mentorando as mulheres, eu já dou o caminho para elas. Olha, eu passei por isso e fiz assim. Então, para elas fica mais fácil. Mas, Paola, é igual você falou, na hora que vai, agora vamos, né? Não vamos recuar, vamos buscar os recursos, os conhecimentos, desenvolver habilidades que você vai conseguir. Não tem como não conseguir se você tiver constância, persistência, disciplina e falar, não. Eu falo que muito depende da fome. Se você está com um prato de comida na sua frente e você não está com fome, você mal vai olhar para aquele prato de comida. Agora, se você está com fome, você vai com todo aquele desejo, né? Qual que é a sua fome para mudar a sua vida? Qual que é a sua fome para ser uma empreendedora de sucesso, para transformar a sua trajetória, transformar a sua vida, transformar tudo que talvez está aí te incomodando há anos e você está igual, né? Então, muito depende dessa fome. Eu vim de uma família, Paola, muito escassa, com muitas dificuldades. Uma mãe separada com 5 filhos de menores de idade, tendo que sustentar, dando o mínimo de condições, porque o mais importante para nós era ter o arroz e o feijão. Então, assim, eu nunca aceitei a minha condição. Então, eu vejo que tem muitas mulheres infelizes, mas aceitando, né, estar nessa condição. Então, a gente não tem que aceitar nada. Então, a partir do momento que isso dói, que chegou aquele momento da vida que falou, deu, ela vai buscar recursos. Assim como eu busquei, eu tenho certeza que outras mulheres conseguem. Eu tenho certeza que essa força é muito da mulher, né? A mulher é muito... Eu não falo, gente, desse feminismo, dessa coisa que tem que ganhar, fazer, como você falou, se comparar muito com o homem. Mulher é mulher, homem é homem. Então, você pode ser muito realizada sendo mulher, não querendo pegar nenhuma característica de homem, não querendo ser o homem da casa. Se você é casada, se você tem marido, então, o seu marido tem o papel dele, seu namorado tem o papel dele e você tem o seu papel de mulher. Então, as mulheres precisam ter essa clareza, porque senão fica muito pesado, fica muito sofrido, né? Eu vejo muitas mulheres silenciando, né? Diante de uma rotina, diante de tantas comparações, a rede social, eu falo hoje, é muito prejudicial para a vida da mulher, porque ela olha aquela mulher, ela até quer aquele corpo, mas ela não está tendo força para ter o corpo perfeito, tem que ter o corpo perfeito. Não, você tem que ter saúde para viver feliz com a sua família, para viver a sua melhor versão. Eu vejo a gente vendo mulheres em casas maravilhosas, perfeitas, tudo perfeito. Essa perfeição, essa busca da perfeição também é sofrido para a mulher, né? É pesado. Então, assim, do início aqui do que a gente começou a falar, quais foram os meus maiores desafios? É me desafiar todos os dias, gente. É entender que eu não sabia tudo, é entender que eu precisava de buscar recursos, é não me render aos meus medos, é eu entender, medo, isso é real, esse medo é real, esse medo, ele faz sentido nesse momento. Às vezes a gente carrega medos da infância e hoje nós somos mulheres, adultas, maduras. Faz sentido eu continuar com esse medo do passado, me contaminando, definindo o que vai ser minha vida agora, nesse presente. Então, foram vários desafios que não foram fáceis. Tem dias de choro, tem dias que parece que eu não estou dando conta, tem dias, será que é o caminho mesmo? Tá tudo bem, isso faz parte de todo o processo, né? Então, porque as mulheres se colocam no processo e falam assim, não, agora não pode dar nada errado, vai dar coisas erradas, vão ter desafios que talvez a gente acha que não dá conta, mas a gente dá conta, é só buscar os recursos certos, né? Exatamente. E eu acho que o mais lindo do seu trabalho, Andressa, é que você consegue trazer como exemplo a sua família e desmistificar questões, porque hoje a gente vive uma grande polaridade. Então, homens de um lado, mulheres de outro, praticamente uma guerra, e a verdade é que a gente precisa estar junto para se equilibrar e viver numa grande harmonia. Então, você tendo esse relacionamento próspero e com muito carinho, que lá na nossa MDN Experience foi muito lindo, a gente ficou muito emocionado com a sua família, e a gente vê que isso, na verdade, é uma grande riqueza, é o que toda mulher
quer. Acredito que cada um quer, e tá tudo bem não querer ter uma família, tá Sim. tudo bem, mas só que eu vejo muitas mulheres que querem ter e que sentem que precisam ter uma carreira em primeiro lugar. Não, primeiro eu tenho que ter uma carreira, depois eu tenho uma família. E, na verdade, o crescimento, a prosperidade não é linear. Ela tem, cada ciclo e cada pessoa tem a sua própria jornada, a sua própria trajetória. Aí vem o Instagram com todo esse perfeccionismo, da gente ficar comparando a nossa jornada com a jornada do outro. Então, eu acho muito lindo você poder trazer como um case de sucesso e falar, olha, para mim funciona assim, caminhos que você pode ter com as ferramentas que você tem. Então isso é muito bonito, porque a gente vê, de um lado, terapeutas ajudando essas mulheres a se conectarem e a encontrarem a sua autoestima, a sua verdadeira verdade, o que elas realmente querem, porque muitas dos nossos desejos foram implantados e não realmente, de fato, nossos, né? E de outro lado, uma grande cultura que fica falando, produza mais, faça mais, passe por cima, você tem que ser independente, independência. Então, a que custo, não é? Então, trazer isso também de que é possível você ter os dois com equilíbrio e harmonia e que o caminho eu acredito que parece tão impossível, porque o caminho não é esse. O caminho é outro, ele é um caminho mais sutil, ele é um caminho mais interno, com menos barulho, mais silêncio, mais interno, menos externo, menos sobre os outros, mais sobre nós. Então, acredito que a gente vai passar por uma debandada digital. As pessoas estão saturadas do digital, principalmente no que a gente fala de Instagram. É um formato de conteúdo que os próprios criadores de conteúdo não aguentam mais aquela pressão, compartilhar a vida. As pessoas produtizaram as suas rotinas, seu estilo de vida. E uma coisa é você compartilhar e se conectar, outra coisa é você pegar a sua vida e transformar ela num produto. E aí você fica escravo daquilo. Então é assim que muitos produtores de conteúdo estão se sentindo. E o Instagram vai cair. Tem essa debandada digital que vai acontecer. E eu acredito que quem tem produto vai para o TikTok, pela questão do TikTok Shop, que é uma plataforma de busca, não é uma rede social, e quem presta serviço vai para o YouTube, que também é uma plataforma de busca, não é uma rede social. Então, ali você vai ter pessoas mais orientadas ao objetivo que você tem, seja de compra ou seja de aprendizado, que é essa questão que a gente trabalha, né? Empreendedorismo, mentalidade, terapia, autoconhecimento, autodesenvolvimento, parte da raiz da educação, que é a pessoa querer aprender mais sobre, elevar o nível de consciência para mergulhar nesses universos. Sim. Então, a gente vive esse grande desequilíbrio, mas eu acredito que a gente está assim, ó, sabe quando o fio tá tenso e ninguém aguenta mais e vai estourar? Isso vai acontecer. Essa é a minha visão de digital aqui para os próximos meses. Por isso, inclusive, eu estou até começando já a produzir conteúdo para o YouTube, já trago isso cada vez mais para as mulheres. Aqui no Clube Mulher de Negócios, a gente está aqui no YouTube, a gente tem cortes no Instagram, mas a estratégia é essa, é a gente também blindar a nossa mente para estar no meio, mas não ser do meio, que é justamente o que você faz Sim. com as suas mentoradas, não é? Sim. E eu costumo dizer para as meninas, até, Paola, que a minha mentoria é muito gourmet. A gente pode ter inteligência, né, artificial, a gente pode ter as redes sociais, a gente pode ter... Por exemplo, a minha mentoria, ter vídeos prontos que eu passe para elas algum conhecimento que é necessário, que às vezes eu ganho tempo passando aquele conhecimento para ela através de um vídeo e usar a mentoria justamente, tipo assim, ela já tem aquele conhecimento que eu já deixei ali para ela e agora que a gente vai falar da vida real. Eu gosto muito eu falo que a minha mentoria ela é gourmet, que eu vou muito, eu não sei ser superficial e não sei ser igual para tudo. Né? Então, eu já estou no terceiro grupo dessa mentoria agora, nesse novo formato que eu estou trabalhando. E cada grupo eu trago a necessidade do grupo, entende? Então, assim, eu falo que as redes sociais, a gente depende hoje, né? Eu dependo do TikTok, do Instagram, do YouTube. Todo mundo né? depende. Nós dependemos. Hoje é a forma como todo mundo... A gente está na casa, na vida de outra pessoa muito distante da gente, né? Hoje Sim. eu atendo mulher de Tocantins, já atendi em processos individuais mulheres de fora do Brasil. Então, assim, por conta do online, né? Desse universo, né? Que é a parte positiva. Isso. Tem essa parte positiva. Só que eu vejo hoje que esse contato, esse cuidado com o humano, que as pessoas estão sentindo necessidade. Total. Né? Então, assim, numa mentoria em que eu posso olhar para ela com cuidado, orientar com cuidado, a minha vida social, ela está ali nas redes sociais, tudo mais, eu publico muita coisa. Mas na hora que ela vem para a mentoria, que ela está ali no tete-a-tete comigo, aí que o negócio é diferente, aí que elas entendem realmente qual que é a profundidade do meu trabalho. E eu oriento
oriento também com relação às redes sociais, porque eu vejo que elas têm medo, né? Que não tem que ter medo. Elas precisam se posicionar ali. Tem gente ali que, nas minhas mentorias, tem mulheres empreendedoras já super poderosas que têm vergonha de falar uma coisa que elas têm propriedade de fazer. Então, ali você não está fazendo nada de errado. Acho que não tem que ter, né? É o perfeccionismo, né? Isso, perfeccionismo. E o medo de ser julgado, o medo de ser criticado, o medo de não estar excelente para essa ou para aquela pessoa, né? Então, a gente tem esses cuidados. Mas a rede social hoje, para mim, ela é uma aliada, mas o que eu entrego mesmo é ali dentro da mentoria, que é o que faz a diferença, que não é aquela coisa robotizada de todas as mentorias iguais, que todo mundo escuta a mesma aula do mesmo jeito, o mesmo caminho para todo mundo. Não é bem assim na vida, né? Na vida real, a gente precisa entender o que realmente é de cada um. Exato. O Instagram, o Instagram, a internet, é um canal para a gente levar nossa mensagem para mais pessoas. Sim. O podcast, o YouTube, todas as redes sociais são para isso. Só que o formato do Instagram hoje é um formato voltado que tá insalubre mentalmente falando, para quem trabalha, para quem consome, então tanto para produtor quanto para consumidor. Por isso eu acredito que vai cair. Mas quando você fala de produção de conteúdo, a gente vai continuar produzindo conteúdo, seja em qual formato for. Tomara que numa rede social mais saudável, acredito que isso vai acontecer ou por um surgimento de uma nova rede social ou porque a gente vai migrar, porque o Instagram, do jeito que tá realmente insalubre mentalmente. Mas, quando a gente fala de produzir conteúdo, uma coisa importante pra gente falar pras nossas seguidoras e pras mulheres que estão assistindo a gente agora é que conteúdo gratuito, ele eleva nível de consciência, ele gera uma transformação superficial. Se você quer de fato gerar uma transformação, você tem que ir para a mentoria. Por quê? Porque ele tem um método e você se compromete com aquele conteúdo e tem alguém principalmente podendo olhar para você, porque até mesmo na sua mentoria em grupo, você tem esse toque personalizado para aquela egrégora, para aquela necessidade, as trocas, a possibilidade de fazer pergunta. Isso é muito valioso, muito valioso. Sim, é um momento rico. É como você falou, a história de uma complementa e às vezes uma coisinha que às vezes me incomoda, mas eu não tenho coragem de falar e vem da história da outra. E ali fica um ambiente tão seguro, um ambiente tão nosso que acaba se tornando a gente vai de mãos dadas e a gente vai ver todas aqui vitoriosas, todas alcançando o resultado que deseja. Eu vejo que a mulher, na hora que você começa, ela me procura, eu quero passar pela mentoria em grupo. Não tenho tempo. Aí na hora que eu falo assim, verdade que você não tem 15 minutos no seu dia para você? É assustador você falar que não tem, né? Assustador você pensar que assim, eu não tenho meia hora para mim, para o meu cuidado, né? Então, na hora que eu questiono a questão do tempo, é a primeira coisa, porque a mulher, ela se vê fazendo tudo e nada para ela. Né? Então, na hora que ela para, então eu já começo o dia com ela, porque o primeiro horário do dia é dela, é do cuidado com ela, é para ela se olhar. E não tem nenhum depoimento depois que começa que fala assim, nossa, como tá transformador o meu dia, como o meu dia tá diferente, e lembra da respiração nos momentos de desafio, e lembra da conexão com Deus, espera aí, cadê minha fé? E eu todos os dias trabalho sugestões positivas. Então, assim, não tem como o dia da mulher não ser diferente. Quando ela começa com 15 minutos, Paola, não é mais do que isso. 15 minutos do dia dela, ela começa para ela. Então, eu vejo assim, a mentoria em grupo, ela traz uma riqueza, como você falou, características diferentes, mas muito, muito produtiva, de muitos resultados. Não tem avaliação que possa falar assim, não vale a pena a mentoria em grupo. E a individual é aquela, né, que a pessoa, ela quer que olhe para ela, só para ela naquele momento. Eu tenho recebido mulheres muito depressivas, muito ansiosas, numa rotina familiar que nem sabe o que está fazendo naquela rotina, entende? Quer ser uma ótima mãe, mas ela não está tendo para ela. Ela quer distribuir amor, mas ela não tem amor próprio. Ela quer ser uma ótima empreendedora, dona de casa, mas ela não consegue fazer o melhor dela, porque ela não está tendo para ela, né? Então, eu falo assim, a mentoria para mulheres onde eu trago a constelação familiar, a programação neurolinguística, física quântica, neurociência, a psicologia positiva, e trago todas essas técnicas, esses conteúdos para um olhar, para esse autoconhecimento, para esse despertar de identidade. Não tem como não transformar a vida da mulher.
né? Então, assim, é muito rico mesmo a gente ser acompanhado, se sentir cuidada e vendo a vida ser transformada. Isso é muito libertador. É lindo. E é leve. E tem que ser leve. Se não for leve, não está fazendo sentido. Essa impressão é uma transformação natural, gostosa, de vivenciar, e falar assim, nossa, como é gostoso viver assim. E aí a mulher, depois que ela consegue, na hora que sai esse despertar e acontece, nessa virada, aí ela quer muito mais disso. O importante é o primeiro passo. Depois disso, ela consegue. E justamente isso, né? A diferença do conteúdo gratuito para a mentoria é que você vai ter rotina, você vai adquirir disciplina, você não vai estar sozinha, não vai ser pesado como a gente acredita que é pesado, que é sozinho, que é solitário. Então, essa jornada ela é muito linda, muito bonita e pode ser leve também. Mas, Andressa, fala pra gente sobre a questão do networking da ambiência na sua vida. Como que foi o poder das conexões da ambiência na sua jornada de empreendedora? Olha, como Clube de Mulheres de Negócio, são ambientes necessários, né? Principalmente para a mulher, como você falou, às vezes a gente começa solitária, né? E ali a gente vê gente fazendo coisas que a gente não sabe, a gente aprende uma com as outras, a gente conhece, faz amizades, né? A gente faz amizades que acaba levando para a vida. A gente tem uma ambiência, um despertar de conhecimento mesmo, em todas as áreas. Então, eu vejo assim que a mulher ela precisa buscar esses ambientes, onde ela se fortalece, onde ela não se sente sozinha, onde ela percebe que tem outras mulheres passando pelos mesmos desafios que ela está passando. E aí eu olho, às vezes, uma coisa simples que a outra mulher fez, pode ser o que eu precisava para minha vida para resolver o meu problema também, né? Então, às vezes eu falo, nossa, aquela ali tem aquela experiência, aquela expertise que eu posso aproveitar. Então, às vezes, em um encontro, a experiência de uma e de outra vai despertando e vai trazendo clareza, vai trazendo facilidade, vai trazendo a leveza de empreender. Exato. Então, eu vejo que buscar esses ambientes, né? Eu vejo, Paola, você à frente aí desse movimento, você demonstra passa muita segurança para a gente. Você estando à frente desse movimento, vocês percebem que a Paola também tem uma história linda de grandes superações, né? De superações de desafios, de muitas curas, libertações, e que transformou a empreendedora que você é hoje, mulher empreendedora que você é hoje. Então, a gente precisa de estar nesse meio, nesses ambientes onde a gente se inspira também. Porque talvez agora eu não estou lá, mas aqui eu consigo recursos para chegar lá. E sucesso para cada uma é um entendimento, né? Tem que a ambição e entendimento de sucesso é um nível, para outra é outra, e tá tudo bem, cada um no seu nível. Mas esse ambiente faz nos impulsionar para chegar no nível de sucesso que a gente compreende como bom para a vida da gente, né? Perfeito. E a questão da referência, né, Andressa? Porque muitas mulheres querem prosperar e querem ter família e querem ser muito bem tecnicamente, muito bem de vendas e muito bem de posicionamento, e tá disponível tudo isso pra gente. E quando a gente tá num grupo, a gente consegue ter referência de várias mulheres. Sim. E aprender com elas. Então, uma grande coisa diferente de comunidades é que são espaços, né, comunidades, clubes, são espaços que a gente tem pilares muito bem estruturados, que são os valores da comunidade. Então, na nossa comunidade, no nosso clube de mulheres de negócios, a gente tem o valor e pilar de networking vale mais que dinheiro. Então, a gente coloca pessoas em primeiro lugar, dinheiro como consequência. Sim. Desenvolvimento gera crescimento, que é a sua jornada de crescimento veio através do desenvolvimento e da cura e dessa coragem, né, de ir com medo mesmo. Sim. E também da questão de que a ambiência certa acelera resultados. Então, você pode fazer tudo isso, mas se você não está consumindo conteúdos, entrando em contato com pessoas e tendo essas referências, essa jornada acaba sendo mais lenta do que ela deveria ser. Então, o que eu acho mais lindo, assim, no clube é justamente que cada mulher que vem, por exemplo, você é uma referência para mim, não só de terapeuta, mas como também de coragem, de mãe, de família, de feminilidade. Porque muitas vezes eu já caí na armadilha, no começo do meu empreendedorismo, até agora eu tenho que ficar combatendo isso, de achar que eu tenho que empreender como homem. E isso me esgota. Então, vejo outras mulheres, você, a Nailma, tantas outras mulheres que trazem essa feminilidade, essa leveza e
essa maturidade que eu não tive ainda, né? Que eu não vivi ainda. E então a gente aprende por osmose, a gente aprende se conectando. E o presencial, ele é insubstituível, não é? As pessoas estão carentes de presencial e as pessoas estão carentes de pessoas, porque essa inteligência artificial está engolindo a gente, só vai engolir ainda mais. Por isso que eu acredito e afirmo que comunidade é o futuro do digital, porque as pessoas precisam de pessoas. E a gente está saturado de inteligência artificial. Né? De viver junto, né? De estar ali, ver que é real, ver que é, a né? troca. É muito, muito importante, sim. Os encontros que eu participei já do Clube de Mulheres de Negócio, sempre a gente sempre aprende alguma coisa. A gente nunca sai de lá da mesma forma que a gente chegou, né? O último foi maravilhoso, um ambiente muito agradável, um ambiente muito próspero, um ambiente de muito networking. Foi assim, eu conheci pessoas maravilhosas nesse último encontro que aconteceu. E, assim, não tem, né, o que pague isso, né? Isso sempre enriquece demais. A gente sai de lá com gás para fazer diferente ainda mais na próxima semana, né? Exato. E a gente precisa muito disso justamente para a gente continuar alimentando essa nossa vontade, essa nossa coragem. Empreender é muito lindo, mas é desafiador. Então, empreender exige que a gente sempre aprenda mais e se conecte. E eu acredito que é por isso que a gente consegue se tornar a pessoa que a gente quer. Sim. Justamente por essa necessidade que o empreendedorismo exige de nós. Mas pode ser leve, como você falou, pode ser muito lindo. E, Andressa, estamos chegando ao final desse episódio. Foi demais. Você, mulher de negócio que gostou, já segue a gente, segue nosso Instagram, @Clube Mulher de Negócios. Lá tem lives com a Andressa, tem conteúdos maravilhosos. Andressa, deixa pra gente também o seu Instagram para essa mulher de negócio que tá perdida, poder te seguir e aprender mais sobre como se conectar consigo, como desenvolver sua autoestima para ter todos esses resultados que a gente pode ter na vida que a gente merece. O meu Instagram é @Andresa, com S só, Andresa Maranha, oficial. Lá tem muito conteúdo, eu sempre coloco muita coisa a respeito do que eu faço. Mas, se você tiver interesse de saber ainda mais, pode me chamar ali no direct, fala, Andresa, fiquei curiosa para saber como que é mentoria, como que é seu trabalho, me fale mais sobre isso. Pode me chamar lá, me dá um oi que eu vou te atender de uma forma bem especial. Eu quero entender qual que é o seu desafio, qual que é a sua dor hoje, porque a gente precisa ir nessa dor aí e transformar a sua jornada, a sua vida e levar você para o lugar que você tanto deseja e sonha. Então, assim, só me chamar ali pelo Instagram que eu vou te atender. Eu posso colocar meu contato também? Claro. 16, eu ainda estou no interior de São Paulo, né? O prefixo é 16 99124 4857. É só me chamar pelo WhatsApp, me dá um oi nesse WhatsApp que eu já vou te atender e a gente vai bater. Vou fazer uma sessão gratuita para eu entender qual que é a sua dor e para onde que você pode ir e transformar a sua jornada. Muito bom, muito bom. Mulheres, aproveitem isso aqui que é o verdadeiro transbordar de direcionamento, de conhecimento, de autoestima que a gente precisa. Não tem como a gente ter resultado na vida sem segurança, sem confiança, sem autoestima. E isso que a Andressa trabalha é muito poderoso, muito potente. Vou deixar o seu Instagram e seu WhatsApp da Andressa aqui nos comentários para você clicar e falar com ela. E, Andressa, querida, muito obrigada. Foi lindo. Obrigada pela confiança. Obrigada por fazer parte do Clube Mulher de Negócios. Se você quer fazer parte do Clube Mulher de Negócios, se conectar com mulheres maravilhosas como a Andresa Maranha, além de seguir o nosso perfil, comenta aqui embaixo, @Clube Mulher de Negócios, que você vai ganhar um desconto especial para fazer parte dessa egrégora maravilhosa, mas é somente para quem assistiu esse episódio, tá certo? Querida, você gostaria de finalizar? Qual mensagem você gostaria de dar para essa mulher que está perdida de si e que está buscando esse aflorar que você pode ajudá-la? Agradeço imensamente o convite, agradeço imensamente Bananecos aí que nos recebeu e trabalho tão profissional, né? Paola, obrigada por estar na minha jornada, obrigada por... Eu sei que nada é por acaso, Deus coloca as pessoas na vida da gente, não é por acaso. E o que eu quero falar para a mulher é que se a sua vida não tá legal, não é não estar legal, se tá doendo viver como você está vivendo hoje, se está sofrido,
se está pesado, se você percebe muito desequilíbrios altos e baixos ao longo do seu dia, se você não está conseguindo realizar sonhos, se você não está conseguindo ser a mulher que você veio para ser nessa jornada, talvez se chegou a hora de você olhar para você, chegou a hora de você ter fome pela sua vida, você deixar de existir e começar a viver a vida que você merece e que Deus te colocou aqui. Não é para viver mais ou menos, é para você ter e viver uma vida extraordinária. Se você não está vivendo, é porque você está precisando de ajuda, de se olhar, de se conhecer, e você vai ver a potência que você é. Não se esqueça. Não esqueça de você, não se esconda, não silencie, vá, busque ajuda que você vai transbordar e você vai ser muito feliz de forma leve e vai ser muito próspera. Eu tenho certeza disso, todas vocês conseguem. Não tem nenhuma mulher que quando se dispõe a buscar o autoconhecimento, a sua identidade, quando está cansada da vida que está levando, quando ela decide, ela transforma a vida dela. Então, se você é essa mulher que está decidida a transformar a sua vida, a hora é agora, busque ajuda. Perfeito. Mulher de Negócios, esse foi mais um episódio do nosso MDNcast, aqui onde a gente desenvolve mulheres e acelera negócios. Eu vejo você no próximo episódio.